Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos que estão aqui na nossa sede. Boa noite a todos que nos acompanham pelo Facebook. Sintam-se todos muito bem-vindos, acolhidos e abraçados pela nossa sociedade. Aqueles que desejarem a fluidificação da água, pode separar um recipiente, que ao final da nossa atividade, os amigos benfeitores espirituais farão a sua fluidificação. Então, para a nossa abertura, eu peço a todos que se concentrem na prece inicial, me acompanhem. Vamos serenando os nossos corações, acalmando as nossas mentes, rogando ao Pai que nos abrace amorosamente, fraternalmente. Que Jesus esteja aqui conosco, nos auxiliando no entendimento dos seus ensinamentos, que serão abordados através da exposição doutrinária dialogada. Que esses ensinamentos nos façam crescer, progredir, moralmente, espiritualmente, que sejam introjetados no nosso dia a dia, através do nosso comportamento, dos nossos pensamentos, e que essa palestra sirva para nos aclarar a mente, que possamos ser pessoas melhores, praticando o amor aos nossos semelhantes, a benevolência, a humildade, a indulgência e o perdão. Que assim seja. Hoje a exposição doutrinária, como todos os sábados, é dialogada. Contamos com a colaboração de todos os aqui presentes na nossa sede. Aos internautas também podem mandar perguntas, comentários a respeito do tema que será abordado hoje, que é como exercitar o desapego a bens e a pessoas. Somos capazes? Está a cargo hoje da nossa amiga Leonice Turcato, que vai conduzir a exposição. Como é que eu troco o controle? Obrigado. Boa noite a todos. Bem-vindos os presentes aqui e os presentes distantes, né, para a nossa atividade virtual. E nós, na noite de hoje, temos um tema que talvez preocupe muitas pessoas, que é bens e pessoas. Nos preocupam enquanto estamos encarnados e traz um traço profundo de ligação quando desencarnamos. E por isso essa pergunta, como exercitar esse desapego de bens e pessoas? São necessários, vivemos com eles, são instrumentos do nosso progresso. Por isso, muito importante esse capítulo 16, que diz: não se deve servir a Deus e a Mamon. Aqui, fortemente ligado às questões materiais. Então, inicia ali numa passagem de Lucas, que coloca: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará outro, ou se prenderá a um, desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Isso já nos remete a uma questão que muitas pessoas não se dão conta, porque a gente aqui, ao receber muitas pessoas na casa espírita, também verifica que muitas sequer se dão conta que são seres espirituais. Então vivem como se corpo fosse. Então vejam, essa questão dessa parábola bem interessante de Mateus, para iniciarmos a nosso diálogo. Diz lá no item 2 desse capítulo 16, que é a passagem de Mateus, capítulo 19, que fala: aproximou-se de Jesus um jovem e disse: mestre, que devo fazer para adquirir vida eterna? Respondeu Jesus: se queres entrar na vida eterna,
guarda os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou o jovem. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. E o moço tranquilamente diz, mas eu já guardo esses mandamentos desde há muito, desde que sou jovem, né? E Jesus já está lendo, Jesus nos lia, né? Nós éramos transparentes para Jesus. E o moço ainda pergunta, mas e o que me falta? E Jesus diz, se queres ser perfeito, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás tesouros no céu. Isso é impactante até para nós, que às vezes nem temos casa própria ou carro, mas temos as nossas coisinhas. Mas esse era um jovem rico, de grandes posses. E o rapaz então ficou muito triste, e tristonho ele disse que possuía muitos bens, muitos haveres. E o moço se vai. E Jesus diz aos discípulos, em verdade vos digo, que é bem difícil um rico entrar no reino dos céus, é mais fácil que um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no céu. Então é bem conhecida essa passagem, né? Muito conhecida. Mas isso nos remete à nossa própria situação. E nós? Como é que a gente pode utilizar essa questão do apego material, que é de primeiro plano que está aqui, mas nós vamos estender nas pessoas. O que ainda me é difícil? Porque essa palestra dialogada remete exatamente a isso, para que a gente interrogue, para que a gente se pergunte. Porque essas parábolas é exatamente para fazer a gente refletir. Temos alguma reflexão aí, Luiz? Na verdade, ele fala na passagem que refere do Evangelho de Mateus, né? Vende tudo que tu tens, ou melhor, primeiro ele faz a relação das leis que ele tinha que cumprir, né? Então ele cumpria todas as leis, né? Mas tinha a parte material, né? Tinha a parte moral, que era as leis, mas a parte material era difícil para ele, porque esse apego era muito grande da parte material. E a nossa verdadeira propriedade é a parte moral, né? A gente chega para a encarnação sem nada. Mas nós compreendemos isso? Sim, mas aí é que está, né? Essa condição de, quando a gente está na encarnação, as nossas propriedades são outras. É o conhecimento, a moralidade e a intelectualidade, que a gente vai levar de volta para o plano espiritual. Mas isso quando nós nos vemos como espíritos. Exatamente, mas aí... Então esse não é uma das barreiras de não nos vermos como espíritos? Sim, mas como é que eu me vejo? Sim, mas aí está, a gente é o corpo ou é o espírito, né? Que é a relação. O que eu sou realmente? Isso tem que ficar claro para a gente, tem que ser convicto. Aí já começa a virar essa estrada para um outro lado ali. Beth, tu te vê como um ser espiritual ou como um ser corporal? Hoje eu me vejo como um ser espiritual. Hoje, né? Hoje. Porque eu tive que passar por algumas situações para começar a estudar a doutrina espírita e para entender que eu estou aqui de passagem. E que eu não vou levar nada além da minha moralidade. Além do que eu aprendi, do meu intelecto e o que eu aprendi de moralidade. O que eu fiz de bom e o que eu fiz de ruim. Nada de material vou levar, nem no corpo. Mas teve que passar por uma caminhada de conhecimento. Então vejo como o conhecimento dessa questão é importante. Porque às vezes nós temos um parâmetro mental daquela nossa cultura de como nós recebemos as coisas. Por isso que a gente sempre devolve a pergunta, como é que eu me vejo mais? Como um ser corporal ou como um ser espiritual? Essa é a diferença, porque ela vai nortear toda a nossa forma de ser. E tu, Luiz, agora, como é que tu te vê? Sim, eu me vejo como espírito, né? Então, assim, me vendo como espírito, eu não posso me acumular bagagens aqui.
né? Então, assim, eu sei que tem espíritos que estão comigo e que eu tenho que contribuir para o progresso deles e eles também vão contribuir para o meu progresso. Eu não posso me apegar, né, a ficar o tempo inteiro apegado àqueles seres ali. Eu tenho que entender que eles fazem parte dessa caminhada, dessa viagem. Então, o que é mais difícil? Desapego material ou desapego das pessoas? Perguntar lá para Viviane. Viviane, o que é mais difícil? Se desapegar das coisinhas ou das pessoinhas? O que é mais difícil? Ah, depende das pessoas. Aí nós remetemos ao laço de afeto. Então vamos pegar a fatia do laço de afeto. O que é mais difícil? O que me dói mais quando eu penso que estou de passagem e não estarei mais aqui? Para quem não tem conhecimento, né, que a gente está aqui de passagem, a gente vai se encontrar um dia, né, porque ele sempre partiu, ou vai ficar aqui, se nós formos primeiro que ele, né, é difícil. Então, olha, ela fala alguma coisa, não ter conhecimento. Então, a gente verifica que uma das barreiras mais difíceis para a gente exercitar o desapego é o desconhecimento da nossa própria condição de ser espiritual e, portanto, daquele a quem eu amo também ser um ser espiritual. Isso Sim. Facilita, isso dificulta. Tem alguma... Bem, a Antônia Tota diz o seguinte: precisamos ter um certo apego ao material para cuidarmos do nosso corpo físico. Ah, correto. Quem É falou? a Antônia Tota. Antônia, aí é o bom senso e a medida do necessário. Precisamos sim do material, mas precisar do material não é ter apego ao material. O apego é aquela vinculação emocional até com o objeto material. Uma coisa é ter consciência de que eu preciso de uma casa para morar, preciso de um salário para me sustentar, até um carro para me fazer o meu deslocamento, um salário que me sustenta com dignidade. Mas outra coisa é não suportar a ideia de que eu, daqui partindo, deixarei tudo isso. E se parto, ainda volto para o ambiente e ali fico apegado. Então, ser necessário é uma coisa, ser apegado é um nível de contração ao objeto muito diferente. Como equacionar o amor e o desapego às pessoas? Aí é que tá. Amar, a gente vai ter como um processo até do nosso crescimento, uma necessidade do progresso do espírito. Amar é diferente de apegar. O apegar é querer que esteja aqui comigo, do meu lado, que não se afaste. Porque quando a gente fala em apego, principalmente dos filhos, né? E aí a gente pode colocar cônjuges, amigos, irmãos e tal. Mas vamos tocar a questão dos filhos. Significa o desapego é não ficar retendo a pessoa e manipulando e querendo que ela seja sempre comigo como eu quero. Então, o desapego de um filho não significa amar menos. Porque há, às vezes, um raciocínio paralelo entre o amar e o reter, o amar e o apegar. A nossa dificuldade está em entender a verdadeira dimensão do amar. O amar liberta. A Cagúcia Mendes diz: o amor me trouxe a doutrina espírita, e a partir dela venho aprendendo dia a dia como ser espiritual, entendendo o que de fato eu necessito para crescimento. E a Antônia Tota diz: o desapego é difícil porque ainda somos muito egoístas, mas graças ao Mestre temos o estudo nos auxiliando a entender o que estás abordando. Vejam que até aprender a amar, nós ainda temos uma visão muito materialista do amar. Porque muitas pessoas dizem: eu amo meu marido, porque eu sei que ele me ama. Ou eu amo meu filho, mas se o filho faz alguma arte, alguma dificuldade, já estremece. O amor é além disso. Não é só porque eu estou aqui. Quando eu saio daqui, esse é um sentimento que eu levo. A posse não. Então, não significa amar menos. Eu vou precisar dos bens materiais, mas eu não preciso amar os bens materiais e me apegar. Então, isso é um exercício que nós estamos fazendo. Então, muita coisa ainda a gente confunde num paralelo com as questões materiais.
Então, a grande dificuldade é não se ver só como um ser corporal. Quando a gente se vê como ser espiritual, as coisas da necessidade material de usar passarem, mas elas se diluem, né? Então, é isso que a gente tem que, nesse momento, pensar. Eu tenho vivido como um corpo material, esquecendo das minhas necessidades espirituais ou não? Eu sei essa diferença? Eu sei fazer essas escolhas? Beth? A Carlúcia Mendes diz: moro a 1000 quilômetros da filha e mais 10 mil do filho. Vê-los bem me satisfaz. A Aldrin diz: o verdadeiro amor não é posse, é algo dinâmico, que não prende e sim liberta. Então, ó, essa mãe sabe que a diferença de quilômetros não diminui o amor. E quando a gente sabe que, como ser espiritual, o nosso pensamento é energia, e eu, ao mandar um abraço fraterno e amoroso para o meu filho, eu estou chegando até ele, é importantíssimo. E a mesma coisa que a Aldo falou. Essa questão é muito séria, porque a gente, enquanto estiver vinculada a essas questões mais da Terra e não conseguir transcender não só os nossos valores, mas a nossa forma de pensar, tudo vai doer. Um afastamento de um filho dói. E não é um afastamento assim, morreu, foi embora. Não, às vezes por uma viagem, foi fazer um curso no exterior, né? Então tudo nos dói. Então, que escolha às vezes a gente está fazendo dos sentimentos que também a gente cultiva ao longo do tempo, não é? A Juliana Estevam diz: desapegar dos filhos é entender que o filho é um espírito com suas provas e que o apego exagerado pode atrapalhar a prova dele. Perfeito, Juliana, exatamente isso. É que nós, às vezes, vemos os nossos filhos como propriedade. A Juliana coloca muito bem, e tem no livro Estude Viva, do Emmanuel, pontos perigosos dos pais em relação aos filhos, que são sinal de apego, que os pais têm que ficar muito atentos, que é não esquecer que os filhos chegam na reencarnação através de nós, pelo corpo material. Mas ele é um espírito que teve vivência antes, terá novas, e isso não os torna nossas propriedades. Não nos isenta de ter a responsabilidade de os guiar. Os filhos não precisam ser satélites daquilo que pensamos, daquilo que gostamos, da trajetória que eu quero para ele. Eu consigo fazer isso com meu filho? Tem gente aqui que eu sei que teve muitos filhos, né? Luiz, por exemplo, teve muitos filhos. O que tu diria, Luiz? Na verdade, o amor ainda nosso é com condição, né? A gente ainda não construiu o amor incondicional. O que é esse amor incondicional, né? Eu amo simplesmente por amar, né? Que era o amor de Jesus. O nosso é condicional. Eu só me amo se tu te ama. Eu só te amo se tu me ama. Se tu fizer isso pra mim, eu te amo. Se tu não fizer, né? Aí entra a companheira, os filhos, uma série de coisas, né? Na relação conjugal isso é muito comum, né? Descobri que o meu marido não me ama mais. Bom, então vou ter que terminar o casamento, né? Não dá mais para ficar junto, né? É verdade. Não importa se eu o amo, né? Mas é muito difícil, né? Mas é um processo de aprendizado. Sim, e aí quando a gente começa a construir o amor incondicional, tudo começa a mudar. A gente se vê como espírito, a gente se vê como companheiros de uma caminhada evolutiva. Mas a gente suporta só amar sem ser amado? Não. Ai, como dói, né? Ah, como dói. É difícil, Beth. A Maria Rosalia Oliveira da Silva diz: precisamos estar receptivos para a espiritualidade, mas para que isso aconteça, devemos praticar o Evangelho de Jesus. Acho que é dessa maneira que vamos conseguir chegar ao desapego. E a Aldrin diz: como podemos ver o apego ao nosso corpo fisicamente, mas também ao nosso status social e intelectual, que acreditamos possuir por estarmos encarnados e envoltos nas carícias da vaidade. Isso é verdade. Mas vamos pegar essa questão da Maria Rosalia. que falou da intuição, né? Com os nossos... Precisamos estar receptivos para a espiritualidade. Olha só, a gente sabe que a gente tem um anjo guardião, ou um espírito guardião, um espírito protetor, sabemos? Sim. Sabemos. Ou não sabemos? Sabemos. Na doutrina espírita nós sabemos, né? Talvez lá fora, com outras doutrinas, talvez não saibamos.
Mas essa é uma dica, porque o nosso benfeitor, ele só quer o nosso bem-estar. E quando nós nos desviamos da rota, exageramos, pesamos a mão, não vem uma voz nos dizer algo. Não, às vezes ele diz e a gente não ouve, mas começa a dar uma dorzinha aqui. Por quê? Porque é um conflito entre o que eu fiz, o que eu pensei, o que eu desejo e o que deve ser pelas leis de Deus, que nós sabemos pelo livro dos Espíritos que está escrito na consciência. É essa voz que a gente pode prestar atenção. Pode não, o verbo seria deve prestar atenção. Então, isso é muito importante. Eu estou ouvindo essa voz, tu estás te pegando demais aos bens. Não lute por aquela panela sem tampa, não vale a pena. Te desfaz daquele chinelo velho que tu não vai mais precisar. Né? Vários estão precisando daquela roupa que está mofando lá, entendeu? Isso falando em pequenas coisas, né? Como então aquela terreno que eu vou comprar mais um, já tenho 10, não sei, mas não vou mais nem lá, que eu não consigo nem caminhar, mas eu quero mais um. E aí vai ficando uma coisa incontrolável, que gera desconforto, medo de ser solapado. Então, olha... Você ouviu o mentor. Não consegue. Por quê? Porque eu estou servindo ao outro Senhor, que é o Mammon. Toda a minha atenção, todo o meu foco está ali naquele desejo de ter, de possuir, de controlar. Não sobra espaço para o amar. Então isso é uma atenção, uma luzinha amarela que às vezes se acende e a gente não dá conta. E o que a Aldrin falou aí, tu repete por gentileza? Como podemos ver o apego ao nosso corpo fisicamente, mas também ao nosso status social e intelectual, que acreditamos possuir, por estarmos encarnados e envoltos nas carícias da vaidade. Exatamente. A vaidade intelectual é fortíssimo, porque ela não está ligado a um substrato material como uma cadeira, um carro, ou, enfim, uma propriedade, mas diz respeito diretamente ao espírito. E aquilo que nós não vemos e não tocamos fica mais difícil de identificar. Dificilmente uma pessoa identifica ou aceita de que é vaidoso. E aí trabalhar esse sentimento, esse desapego a essa vaidade é muito difícil. E essa vaidade não precisa ser um grande título. Pode ser um chefe de repartição que sabe como se faz determinadas coisas dentro do cartório, por exemplo, e ele detém aquele saber e esse saber domina os demais. Tudo tem que passar por ele. É uma vaidade. E não divide. É um apego ao poder, apego ao status, porque ele precisa daquilo que os outros olham, aplaudam, porque ele não construiu ainda isso dentro de si. Fala mesmo. Na verdade, tem no capítulo 2 do Evangelho, né, que meu reino não é deste mundo, tem lá o depoimento da rainha de França. E ela fala que ela foi rainha, o poder estava presente, ela tinha bens materiais, e se sentia superior a todos. Do lado de cá. Do lado material. E ao entrar no reino espiritual, no mundo espiritual, ela percebeu que pessoas do reino, que eram muito inferiores e humildes, estavam muito acima dela. E aí ela vai dizer, aqui na entrada deste reino não se perguntam por títulos, não se perguntam por cargos, não se perguntam por bens materiais, se perguntam quantas lágrimas o fez secar. Tu está falando de um reino material, um território determinado, e nós temos pequenos reinos dentro das casas das pessoas, que são as famílias, os lares, né? E muitas vezes ali nós temos também um rei ou uma rainha. Pessoas que detêm o poder familiar, e isso não abre mão, detém de tal forma que determina o que nós vamos comer, aonde nós vamos viajar, para que férias eu vou, aonde vai ser gastado dinheiro, se vamos comprar isso, se vamos comprar aquilo. E isso é um poder que é ferrenho nas relações familiares e muitas vezes motivo de deserção. Porque é uma dificuldade daquele que detém o poder conceder. Porque talvez esse
poder titular de ser o mandante, ou o comandante, ou o diretor da família, gera uma segurança, gera um status. Isso também é um apego, porque não exerce dentro da família relações democráticas. Democrático não é deixar fazer o que quer, é ouvir os anseios dos outros e tomar decisões mais equânimes dentro do grupo. Ainda temos dificuldade por esse apego a essa autoridade. E a questão do apego ao corpo, a vaidade. Isso é uma escravização hoje, né? Se gasta rios de dinheiro para manter aquilo que lá adiante nós vamos deixar aquilo, não é? Mas as academias ganham muito dinheiro, as estéticas ganham muito dinheiro. E é por pouco tempo, porque o botox que se bota na testa, depois de 3 meses eu tenho que botar de novo. E depois de novo, de novo. Tem que estar sempre gastando, repondo. Por quê? Porque as pessoas não se dão conta que o que é material é passageiro. Investe dinheiro, sentimento, foco, atenção naquilo que vai para a lata do lixo da vida. Eu vejo isso como uma forma de buscar aceitação. Aceitação de uma sociedade que determinou que aquilo é bonito. São padrões. São padrões. Mas por que tu te escraviza padrão? Porque tu acha que tu é só aquele corpo. Exatamente. Porque Jesus já ofereceu um padrão. E ninguém ainda está pagando para se escravizar, a palavra não é escravizar, mas se disciplinar naquele padrão que ele ofereceu. Não é? Eu queria falar, Alex. Sim, só não vamos confundir essa questão da beleza com a vaidade com a questão de cuidar da saúde. É diferente. Porque todos nós temos uma missão, ou deveríamos ter pelo menos, né? E nós temos que ter condições de manter esse corpo para... É obrigação. Obrigação. Porque o corpo é um instrumento de trabalho na Terra para cumprirmos a nossa missão. Exatamente. Porque se eu negligencio isso, eu posso ser tomada conta de suicida. Exatamente. Né? E essa é uma questão que tem que separar bem. Né? Gente, então, Tem mais uma pergunta? vamos lá. Tem, Coloca aí. Juliana? Mas é que eu já li. Temporariamente no planeta? Estamos temporariamente no planeta, Terra. Tudo que Deus nos confiou é para o nosso aprendizado. Se os apegos estão muito presentes, esse é o ponto que deve ser trabalhado. Trabalhado, exatamente. Olha, uma das possibilidades de nós fazermos isso é estarmos aqui discutindo essas questões. Se essas questões nos incomodam, já é o sinal amarelo. Estou tocando num assunto que ainda para mim é muito difícil. Para outros, falam assim, não, tranquilo. Né? Mas todos nós vamos passar pelo teste. Isso é muito importante. Todos nós vamos passar pelo teste. Não há entre nós quem não perdeu um bem do qual nós gostávamos, né? Pode ser um pequeno bem, mas o que diz respeito aos parentes, amigos, cônjuges, filhos, é doloroso. Isso todos nós também vamos passar. Porque nós não somos o primeiro da fila, não, também não somos o último. Mas às vezes, depende das circunstâncias da vida, alguém vai por suas necessidades antes. Como é que nós vamos viver isso? Então isso é bastante importante, né? Nós estamos chegando ali no fim, tem umas passagens bem interessantes aqui, que eu queria ler para vocês, que é do Mateus, do capítulo 6, versículo 19 a 34, que ele coloca, não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, que é isso que nós estamos falando, inclusive, sobre esse foco excessivo no próprio corpo, onde a traça e a ferrugem corrói. O corpo, uma vez sem o espírito que o mantém, qual é a destinação dele? Não é voltar à natureza pela decomposição? Mas eu sou aquele corpo? Não, eu estive e vesti aquele corpo. E isso às vezes a gente não tem presente quando se escraviza na questão da estética por um modelo cultural deste momento. Porque já foi moda ser gordinho, hoje não é mais. Daqui a um tempo vai mudar de novo. Então, não adianta acumular tesouros sobre a terra onde a traça e a ferrugem os corroem. E onde os ladrões escavam e roubam. Olha a intranquilidade de saber
a minha casa na praia, entrou, não entrou, o sítio, roubaram, não roubaram. Dá uma intranquilidade. Ah, agora ninguém mais precisa ter sítio. Não, pode ter, mas não precisa esse desespero. Tratar como um bem que por enquanto está comigo e depois vai passar. Mas ajuntai para vós os tesouros do céu, esse que foi citado pelo Luiz, que é o sim com C, conhecimento, inteligência e moralidade, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam, não roubam, e para onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. É a questão do foco, né? Eu me preocupo muito as questões materiais, eu vou ocupar a minha mente, grande parte do meu dia, da minha vida, naquele cuidado, naquele acúmulo, e as relações afetivas, sociais em torno de mim, passando, eu não estou construindo nada, tinha que ter atenção de cuidar, de amar, de proteger, de secar lágrimas, até do meu cônjuge, do meu filho, que está com dúvidas, e eu procuro que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que aumentar a minha conta, que eu tenho que tocar o meu carro, se a minha casa está assim, eu tenho que cuidar de tudo isso. Mas olha a arte de viver e de conviver, e de levar isso num equilíbrio. Então, saber apreciar os bens e as pessoas que estão conosco, mas dentro dessa proporção do equilíbrio. Joana de Ângeles diz assim, o grande desafio existencial é o bem viver-se. Ela botou bem antes, bem viver-se. E não do pressuposto de viver-se bem, entulhado de coisas e ansiosos por novas aquisições. Então, esse materialismo exacerbado que faz com que o nosso foco é ter, e a gente esquece de ser, que eu sou um ser espiritual, que eu tenho que trabalhar valores importantíssimos, porque é esses que eu vou levar. Isso me ajuda a ver o outro, meu irmão, meu filho, meu cônjuge, também como um ser espiritual que vai passar pela minha vida, vou conviver com ele, filho, cônjuge, pai, mãe, e eles vão nessa troca dar aquilo que eles podem dar, e eu também a eles. Isso vai me enriquecer, vai fazer um conjunto do ser que hoje eu sou. Tem coisas para melhorar? Tem. E se a gente não consegue viver essas experiências sem o apego, a gente vai desencarnar, vai passar para o outro lado, continuando apegado a bens e pessoas. E isso atrai a nós, cada um de nós, exatamente para aqueles locais onde estão os nossos bens, que tem pessoas que estão mexendo, nos atrai às vezes para perto dos nossos filhos, ou pais que ficam do lado dos filhos, e isso é sinal muito forte de inferioridade. Então, os espíritos que estão apegados na Terra, hoje, recebem através desses esclarecimentos informações preciosas para reprogramar a sua mente, para ter esse novo paradigma, porque quando ele sai do corpo, o cérebro ficou, mas a mente espiritual, a consciência vai junto. É isso que vai modelar essa nova forma de se ver do outro lado. Isso é importante. Então, vamos lá para finalizar. A verdadeira propriedade. Somos proprietários somente daquilo de que podemos levar desse mundo. Nada que é de uso do corpo, mas tudo que é de uso da alma. A alma é o espírito encarnado. O espírito. Podemos levar conhecimento, inteligência, moralidade, sentimentos de amor, bondade, paciência, enfim, todas as virtudes, né? Esses são os nossos verdadeiros tesouros. Como ninguém retrograda, ninguém volta atrás das aquisições que fez, ao me desvestir do corpo, eu não perco nenhuma dessas virtudes. Contrário senso, aquilo que é bem material, aqui fica. Então, esse amor aos bens terrenos, às pessoas, aos afetos, isso é um obstáculo para o nosso adiantamento moral. Esse apego prejudica muito, inclusive, os que aqui ficam, porque ficamos como satélites da vida deles, às vezes cobrando afetos que não mais contam naquela existência, vão contar lá.
Dirigindo a vida. Dirigindo a vida de muitas pessoas. Então, nós temos que nos ver exatamente na dimensão que nós somos, como seres espirituais, que somos só usufrutuários, depositários e não proprietários, nem de bens e nem de pessoas. É difícil, é duro, mas nós estamos construindo esse caminho, com essas informações, com as nossas dores, e nós vamos fazendo esse caminho devagar, seguro, para cima e para o alto. Obrigado. Boa noite. Muito bom, Lara. Vale a reflexão. Então, costumeiramente, aos sábados, a nossa irradiação é em favor dos suicidas. Então, eu peço a todos que me acompanhem na prece, para que esses amigos sejam envolvidos em amor, o amor que vamos colocar agora em nossas orações. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao Pai, pedindo assistência e luz aos nossos irmãos suicidas. Vamos direcionar nossos bons pensamentos para aqueles que perderam o amor à vida, aqueles que passam por tormentas, que não conseguem lidar bem com as aflições, com os obstáculos, e pensam em pôr fim no corpo físico, imaginando que com a morte do corpo físico colocarão fim nas dores do corpo. Eles não sabem, Pai, que a dor que sentirão será ainda maior. Rogamos que amigos, encarnados ou desencarnados, alcancem esses irmãos, levando um abraço, uma palavra amiga, um afago, um carinho que muitas vezes lhes falta. Que eles desistam dessa ideia de colocar fim ao corpo físico. Que eles entendam que a vida é uma dádiva e que o amor do Pai nunca os deixará desamparados. Rogamos também aqueles que já consumaram o ato, que já tiraram a vida do corpo físico e estão no vale dos suicidas, em imenso desespero, em imensa dor. Que eles sejam acolhidos pelos trabalhadores de Maria, que sejam envolvidos em amor, em bênçãos, em acolhimento, e que eles entendam que a vida é uma dádiva e que eles recebam a oportunidade de mais uma vez estar encarnados, que recebam essa nova jornada com amor, com resiliência e com esperança. Rogamos ainda pela família desses irmãos que muitas vezes não entendem o motivo desse ente querido ter tirado a vida. Eles sofrem, Pai. Eles também precisam de atenção, de acolhimento, de carinho. Que Maria, Mãe Santíssima, abrace esses irmãos, que acolha no seu manto sagrado, levando também a eles o lenitivo necessário para que possam se sentir melhores e entender o que aconteceu. Que assim seja. Então vamos nos encaminhando para o final da atividade, que é o momento do passe. Pedimos aos aplicadores de passe que se posicionem, por gentileza. Então vamos pedir aos nossos amigos benfeitores espirituais que nos auxiliam nessa casa, que envolvam cada um de nós em energias benfazejas,
em energias salutares, que cada célula do nosso corpo seja atingida por esse bálsamo de amor, que sejamos reenergizados, que nos sintamos melhores, acolhidos e amados. Pedimos para esses mesmos irmãos que visitem nossos lares, levando para lá também esse bálsamo de amor, de luz, de harmonia, e que envolva todos aqueles que lá estiverem. Pedimos ainda a fluidificação das águas expostas e que nelas seja colocado o remédio necessário para cada um de nós, de acordo com o nosso merecimento. Assim, certos desse amparo e desse envolvimento em luz, em amor, pedimos a permissão para encerrarmos a atividade da noite de hoje. Que assim seja. Boa noite a todos. Todos nós possamos voltar aos nossos lares amparados e acompanhados pelos benfeitores. Boa noite.